Olá, queridos alunos. Vamos dar início à nossa primeira videoaula da disciplina de Desenho de Estruturas de Concreto Armado do nosso curso de Desenho de Construção Civil. Sou o professor Felipe Douglas, certo? Estaremos juntos nessa disciplina no período 2019-1. Nessa nossa primeira videoaula, nós trataremos um pouco da parte introdutória, da parte do desenho de concreto armado. Falaremos também sobre planta de formas, corte de formas e planta de formas de escadas e reservatórios. Nessa introdução, nós iremos comentar um pouco sobre o concreto, que ele pode se dividir em concreto simples ou concreto armado, onde o concreto simples ele vai ser composto pelo agregado graúdo, o agregado miúdo, a água e o cimento, enquanto o concreto armado ele vai ser o concreto simples com o acréscimo da ferragem. Então, esse acréscimo do aço que vem a melhorar a resistência do concreto, certo? E o porquê da escolha do aço. O aço é um material que possui suas variações bem semelhantes à variação do concreto, então ele consegue ter uma resistência tanto à tração como à compressão, bem parecido com a do concreto simples. Então a junção dos dois forma uma estrutura quase que perfeita. Como vocês conseguem observar nessa imagem desse nosso slide, nós temos a esquematização de uma estrutura que apresenta pilar, viga e laje, onde a gente vê a estrutura com o enchimento do concreto e a junção das barras longitudinais, os estribos e os ganchos. Onde essa barra longitudinal que vai estar presente tanto no pilar como na viga, certo? Que vai ser a ferragem que vai dar esse acréscimo de resistência ao concreto. Os estribos que são utilizados para fazer a amarração dessas barras longitudinais e os ganchos que são os acréscimos utilizados para a amarração desses estribos às barras longitudinais. Tanto estão presentes no pilar, como também estão presentes nas vigas. As vigas a gente também consegue observar, conforme a imagem, a barra longitudinal, os estribos e os ganchos. Já na laje, a gente também tem o concreto simples e com o acréscimo desse concreto simples a gente tem a armação da laje. Que essa armação da laje ela pode ser tanto uma grade metálica, que já pode ser comprada pronta e só acrescentada para concretagem, como ela também pode ser montada em loco, certo? Utilizando barras, vai fazer a amarração dessas barras e formar essa armação da laje. No nosso próximo slide a gente vai falar sobre a planta de formas. A planta de formas nada mais é do que a vista inferior de uma estrutura e a sua escala no estudo preliminar, no anteprojeto e no projeto básico deve ser formada pela escala de 1:50 ou 1:100. E quando se trata do projeto executivo, a escala deve ser de 1:50. As indicações mínimas que devemos ter nas plantas de formas são a locação dos pilares, que deve estar bem representado no projeto, as passagens, início ou término de todos os pilares, a numeração dos pilares, vigas e lajes, sendo que essa parte de numeração, tanto dos pilares, vigas e lajes, nós veremos em uma próxima videoaula. As distâncias de face a face das vigas, as espessuras das lajes também devem estar bem representadas no projeto, até porque esse projeto ele vai ser visualizado por pessoas que vão estar presentes no canteiro de obra, que vão executar essas lajes. Então, deve estar bem especificado questão de espessura, questão das ferragens, dimensões das ferragens, dimensões das lajes. Os desníveis das lajes, a gente sabe que não obrigatoriamente em uma execução de uma laje, toda a laje vai possuir o mesmo nível, então se a gente tiver alguma diferença nesse nível, deve estar bem representado nessa projeto das plantas. A indicação das dimensões das seções transversais de vigas e pilares, a representação das mísulas, os furos e aberturas, também pontos essenciais que não devem, em hipótese alguma, faltar na planta de forma.
pois esses furos e aberturas eles não podem e não devem ser feitos após a cura do concreto. Então eles já devem estar especificados em projeto para que sejam executados no momento da concretagem. Também as seções rebatidas em alguns casos e a representação dos planos de corte, que também vai servir por base para quem vai montar essas formas. Todos esses planos serão bem analisados e serão produzidos todas as formas através desses planos. O título do projeto, tipo e localização da obra, que deve estar presente na legenda da planta, e a indicação do autor do projeto, responsável técnico pela obra e proprietário. Também são pontos essenciais, principalmente para a parte de impressão, apresentar tudo isso, a parte de quem executou o projeto, quem desenhou, quem é o proprietário da obra. No nosso próximo slide, vocês conseguem ver aí uma representação de uma estrutura de forma, especificado aí sendo o primeiro pavimento, onde nessa estrutura ele vai apresentar alguns cortes que serão apresentados a seguir. E fora essa apresentação dos cortes, a gente tem a especificação dos ambientes, a divisão por lajes. A gente tem a especificação da laje 1, laje 2, laje 3 e laje 4. Fora essa divisão das lajes, a gente tem também a representação dos pilares, como a gente vê ali, em cada ponto de pilar a gente tem P1, P2, P3, que também na nossa videoaula 2 nós veremos como deve ser composto a formação desses pilares. A numeração de cada um tem uma sequência normatizada e a gente deve seguir essa normatização. Fora a representação dos pilares, a gente vê aí também a representação das vigas, onde a gente tem tanto a representação numérica de cada uma delas, como a gente também tem o dimensionamento. Nossa próxima parte, iremos falar do corte de formas. O corte de formas nada mais é do que um corte vertical tirado da linha de corte indicada na planta de forma. Então, como vocês observaram no slide anterior, a gente tinha lá aquele corte da forma e através desse corte da forma, a gente vai montar esse corte vertical. A escala ela deve estar ou 1:50 ou 1:100. As indicações mínimas que devemos ter nesse projeto, no caso o pé direito, as cotas das espessuras da laje, no caso as alturas das vigas e da diferença, caso a gente tenha alguma diferença de passagem de uma laje para outra. O título do projeto, com localização e legenda, a indicação do autor do projeto e do responsável técnico e do proprietário. E também devemos observar que essas cotas que são representadas aí no projeto que a gente viu no slide anterior, elas devem estar sempre na vertical, nunca devemos representar cotas na horizontal. No nosso próximo slide, a gente tem um corte 3, que é o corte transversal que tínhamos lá na nossa planta de forma, a representação da planta de forma. Esse corte transversal ele vai trazer para a gente a representação das lajes, dos pilares e das vigas, sendo que essas cotas, tanto questão de altura, espessura das lajes, comprimento das vigas e dos pilares, devem estar bem representados nesse corte transversal. Planta de formas de escadas e de reservatórios. Os desenhos das formas de estruturas de escadas e dos reservatórios, no caso cisternas e caixa d'água, são separados das plantas de formas e de corte. Então, como escada e reservatório, ele é uma estrutura especial, ela requer uma atenção especial por ter uma armadura diferenciada, então ela deve vir representada no projeto em separado das outras estruturas. No nosso slide a gente tem a representação da planta de forma de uma escada, onde a gente tem um corte, denominado corte 2. Nesse corte 2 a gente consegue observar abaixo o corte longitudinal dessa escada, onde lá na planta de forma a gente tem a representação dos degraus, é como se fosse uma vista superior da estrutura, ou inferior, tanto faz. Já no corte longitudinal a gente vê essa estrutura de lateral, então a gente consegue ver diferenciação dos degraus,
as diferenças de altura da base da escada até o topo, e aí essas medidas devem estar todas especificadas no projeto. A pessoa que vai montar a forma dessa escada, ela deve ter recebido um projeto onde vem especificado todas essas diferenças de altura, os espelhos das escadas, e esses detalhes todos têm que estar bem claros no projeto. A mesma coisa a gente tem lá na cisterna ou caixa d'água. Na cisterna ou caixa d'água a gente consegue observar uma vista superior dela, está representado aí pelo número 7 no slide que vocês estão observando. E nessa planta de forma da cisterna a gente tem um corte, representado por corte 2, que a gente vê um pouco mais abaixo, que é o corte longitudinal dessa cisterna. Tanto na planta de forma como no corte longitudinal, também devem estar especificadas todas as dimensões, espessura das paredes, as dimensões internas de largura e comprimento. Lá no corte a gente deve ter especificado a altura dessa cisterna. A gente observa no canto uma abertura, que é um acesso para limpeza e manutenção. E por final temos as referências utilizadas para a elaboração dessa nossa videoaula. O livro do Roberto Machado Correia, Desenho de Estruturas de Concreto Armado, e as referentes normas técnicas, a NBR 6118 e a NBR 7191. Obrigado e até a nossa próxima videoaula.